A aula de hoje é um fenômeno chamado reflexão, né? Quando a gente começou a falar sobre óptica, né, eu perguntei para vocês quais eram os elementos, né, os materiais que eram capazes de emitir, de absorver, enfim. E hoje a gente vai falar também sobre os dispositivos que são capazes de refletir a luz e o que de fato é esse fenômeno, tá? Então, a aula do dia 6 é sobre reflexão. Então, quais habilidades a gente está trabalhando aqui? Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, como a formação de sombras, reflexão, refração. Associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz, né? E o objetivo aqui hoje é a gente entender o fenômeno da reflexão da luz e também falar um pouquinho, né, compreender como que funcionam os espelhos planos e os espelhos esféricos. Só que antes da gente falar sobre o fenômeno de reflexão, eu queria retomar com vocês quais eram, né, os órgãos responsáveis pela nossa visão, né? Eu falei especificamente de 3 na aula passada. Alguém se lembra o que a gente tem nos nossos olhos e o que faz, né, com que a gente seja capaz de enxergar? Alguém lembra qual o nome, assim, mesmo por alto, assim? Manda aí no bate-papo, galera. Quais eram? Ou ainda, o que eles fazem? E aí, pessoal? Na foto que eu coloquei aqui, ó, já tem até uma dica, vamos dizer assim. O que a íris faz nos nossos olhos? A íris controla o quê? Ó, nesse olho, nessa fotografia aqui dá para ver bem, né? Nessa foto desse olho. O que a íris faz? O que ela controla no nosso olho? Alguém lembra? E aí, galera? Onde que a imagem é formada? Nos nossos olhos. Onde que a imagem é formada nos nossos olhos? Bom, vou passar aqui para o próximo e assim a gente segue, ó. Então é o seguinte, então eu falei basicamente de 3 aqui, ó, da íris, da retina e do cristalino, né? Falei também da câmara escura, que a luz ela sempre vai se propagar em que sentido? Em linha reta, né? Então, nos nossos olhos, a gente tem lá a íris, que vai controlar, na verdade, a pupila, né? Então, a pupila é que vai controlar a quantidade de luz que incide nos nossos olhos. Então, ela pode se contrair quando é necessário que tenha pouca entrada de luz, ou se expandir quando a gente precisa de uma entrada maior de luz, né? Então, a pupila é essa bolinha preta aqui que a gente tem no olho. Então, quem controla ela é a íris, tá? A retina é onde, de fato, a imagem é formada nos nossos olhos. E o curioso é que a imagem ela sempre vai ser formada de modo invertido, né? O cristalino, ele é como se fosse a lente, né, que tem nos nossos olhos, onde ele vai direcionar os raios de luz para formar a imagem. E a córnea, que eu não falei na semana passada, mas ele fica, é uma camada curva, né, que fica na frente dos nossos olhos, que ele vai auxiliar a luz a ser direcionada, tá certo? Aí, galera, aqui a gente tem uma representação também do que eu falei semana passada. Então, aqui, ó, eu tenho um determinado objeto, a luz incide sobre ele, vai passar aqui, ó, pela córnea, pela íris, que é o que controla a quantidade de luz, e vai formar a imagem lá na retina de modo invertido. Do mesmo jeito lá da câmara escura, tá bom? E agora, galera, a gente vai falar sobre, de fato, o tema da aula, que é a reflexão. Quando eu falo de reflexão,
Onde vocês acham que acontece em reflexão? Onde acontece reflexão, galera? Onde acontece reflexão? Onde vocês acham que tem? Lembra que eu falei para vocês lá, quando a gente começou a estudar a luz? Falei assim, quais objetos refletem a luz? Então, onde que acontece reflexão que a gente usa? E aí, galera, onde acontece reflexão? E aí, gente? Onde a gente vê nossa imagem refletida? E aí, pessoal? Nos espelhos, galera. Mas na verdade é o seguinte, ó. Não é só nos espelhos que acontecem a reflexão, tá? Na verdade, o fenômeno da reflexão, ele pode acontecer de duas formas. A gente pode ter a reflexão regular e a reflexão difusa. Então, aqui, pessoal, eu tenho para vocês uma representação, né, do que seriam essas duas formas, esses dois tipos de reflexão. A regular é o que acontece no espelho, tá? Porque o espelho ele é uma superfície lisinha, né? Então, os raios de luz incidem sobre ele e são refletidos de modo uniforme. Agora, a reflexão, na verdade, ela é um fenômeno importante porque ela vai acontecer em todos os objetos, em tudo que a gente enxerga, acontece reflexão. Então, parte da luz incide sobre o objeto que eu estou enxergando ali, e depois essa luz vai ser refletida. Mas então, qual é a diferença entre o espelho e os objetos que a gente enxerga? A maneira com que esses raios serão refletidos, ou seja, devolvidos para o ambiente. Por quê? Os objetos que a gente enxerga não tem essa superfície lisinha, né? Ele tem uma, mesmo que a gente não consiga enxergar, a superfície ela é toda irregular. Então, quando os raios de luz batem nessas superfícies irregulares, a reflexão que acontece, ela vai ser ali desviada, vamos dizer assim, né? Não vai acontecer de modo regular, não vai acontecer certinho, tá? Então, pessoal, a reflexão ela é importante porque a luz incide sobre o objeto, esses raios de luz que incidiram no objeto vão voltar para o ambiente. Quando ele volta, ele vai ser, então, direcionado para os nossos olhos. Então, a reflexão ela é importante porque ela faz parte do processo para que a gente possa enxergar as coisas, tá? E a reflexão responsável por a gente enxergar as coisas, os demais objetos, é a reflexão difusa. E a reflexão regular, que é essa, né, certinha aqui, toda bonitinha, é o que acontece lá nos espelhos, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de reflexão, a gente precisa falar também sobre o ângulo de incidência. Então, aqui, ó, a gente tem um esqueminha. Então, a gente tem o raio de luz que incide na superfície e o raio de luz que vai ser refletido. Então, o raio de luz bateu sobre a superfície e precisa sair. Então, o que bate é o incidente, o que volta é o refletido, tá? E quando eu estou falando da reflexão, a luz não sofre desvio, ou seja, ela, com o mesmo ângulo que eu vou incidir esse raio de luz, ele vai voltar e ser refletido. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, se eu estiver incidindo aqui ó, a luz no ângulo de 30 graus, o meu raio refletido também vai ser de 30 graus. Se eu estiver incidindo a luz com um ângulo de 50 graus, ele vai ser refletido com 50 graus também, tá? Então, quando eu estou falando de reflexão, os ângulos de incidência e de reflexão, eles são iguais, tá? E aqui, pessoal, a gente tem uma reta normal. Essa reta normal é como se a gente separasse os raios de luz, né? Incidido e refletido.
Só que ela é uma linha imaginária. Ela, na verdade, ela não existe. A física, né, adotou ali essa linha imaginária para ficar mais fácil os estudos. Então, o ângulo de incidência e de reflexão, ele é baseado nessa linha imaginária que é a reta normal, tá? Então, na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. E aí, galera, vem a definição de espelhos, tá? Alguém saberia, se eu pudesse fabricar um espelho, o que eu preciso para fabricar um espelho? Alguém sabe? E aí, gente, o que a gente precisa para fazer um espelho? O que vocês acham? E aí? O que será que a gente precisa para fazer um espelho? Como será que os espelhos são fabricados? Alguém tem um chute de alguma coisa? Vocês estão difíceis de falar hoje, né? Nem no bate-papo comigo hoje vocês estão conversando. Tudo bem. Pessoal, ó, na verdade, eu não sei se vocês já repararam, tá? Às vezes o espelho começa a ficar velho e ele começa a fazer o quê? Começa a descascar, certo? Quando ele tá descascando assim, o que tem atrás dele ali? Você começa a perceber que aquela camadinha. Ah, isso. Eu tinha respondido. Oi? Eu tinha respondido essa. Eu não sei se é isso, né? Vidro, É o areia? vidro, tá? É que a Hum. areia, a sílica, ela vai ser utilizada para fazer o vidro, né? Tanto que a Ah, gente tá. percebe quando o espelho começa a descascar, né, que é só um vidro normal que tem ali, né? Uhum. Então, o que faz um vidro ser transformado em espelho? Na verdade, pessoal, o que a gente tem ali é uma camada de uma substância química chamada de haleto de prata. Então, ali você tem prata, uma substância que contém prata. O que acontece? Ele é aplicado atrás do espelho. Tanto que vocês vão perceber que a parte de trás do espelho ela é escura, né? E a parte refletida vai ficar para frente do vidro, né? Então, galera, a definição de espelho, o que é? É uma superfície lisa, polida. O que é uma superfície polida? É uma superfície que não tem nada de irregular, vamos dizer assim. Ela é lisinha, né? E essa superfície é um vidro. E em cima desse vidro é aplicado uma substância capaz de refletir bem a luz. E essa substância é chamada de haleto de prata, certo? É uma substância que precisa, assim, quando ela está descascando ali, a gente não pode pôr na boca, né? Porque é uma substância tóxica, né? Então, quem trabalha com isso tem toda uma proteção, tá? Agora, existem dois tipos de espelhos. Pela superfície aqui, ó, já dá para saber. É um espelho plano, quando eu tenho uma superfície plana, lisinha, ou eu posso ter um espelho esférico, tá? Então, aqui na imagem tem esses dois. Qual que a gente usa em casa? Espelho plano ou espelho esférico? Qual é o espelho que a gente usa em casa? A maioria das vezes, né? Plano, eu acho. Não sei. Bem, é o que a gente tem, né? Mais comumente aí, lá no banheiro, no quarto, enfim, é o espelho plano. Só que o espelho esférico, algumas meninas aí que gostam de se maquiar, às vezes compram um espelho específico para dar um aumento assim no rosto, né? Aquele tipo de espelho, se ele tem ampliação, ele já não é o mesmo espelho que a gente usa lá no banheiro, já é outro. Aquele é um espelho esférico, tá? E existem dois tipos de espelho esférico que eu vou falar para vocês já já, tá? Um que pode aumentar a imagem e outro que pode diminuir a imagem.
Então, galera, quando eu estou falando de espelho plano, que é o espelho que a gente tem em casa, a gente tem algumas características das imagens, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa, olha só como que a imagem ela é formada num espelho plano. Aqui a gente tem o espelho plano, né? Imagina lá que tem um espelho pregado na parede, tá? Então, eu estou olhando para o espelho, vejo a imagem, tá certo? Nessa direção. Então, aqui eu estou olhando e aqui tem o objeto que eu estou vendo refletido nele. O que está acontecendo? Os meus raios de luz, né, que estão sendo incididos sobre o objeto, o que vai acontecer? Ó, ele vai ser refletido no espelho e voltar para eu poder enxergar. Então, incide no objeto e é refletido voltando nos meus olhos para que eu possa enxergar. Só que onde está sendo formada a imagem? Onde esses raios de luz se encontram? Dentro do espelho, tá? Eu sei que parece estranho isso, mas uma imagem ela só é formada quando os raios de luz, de alguma forma, se cruzam, tá? E num espelho plano, esses raios de luz, eles vão se cruzar aqui dentro. Isso significa, pessoal, que a imagem de um espelho plano, ela é virtual, tá? Por quê? Porque os raios de luz vão se encontrar aqui dentro, ou seja, atrás deles, tá? Agora, essa é uma característica. Então, no espelho plano, a imagem ela é virtual. Por quê? Porque os raios de luz vão se encontrar dentro do espelho, tá certo? Agora, se eu colocar um objeto na frente do meu espelho, eu vou ver ele direito ou vou ver ele invertido, ou seja, de ponta cabeça. Como que é? As imagens formadas, um espelho, ela é invertida, que nem na câmera escura, ou é direita? No mesmo sentido. Invertido. No espelho? É. Não. Ai. Na verdade, o que inverte no espelho é outra coisa, né? Na verdade, o que inverte no espelho plano é o direita e esquerda, né? Vocês estão vendo aqui o cachorrinho aqui, ó, tá? Uhum. Se vocês pararem para pensar, quando a gente coloca, por exemplo, uma coisa escrita na frente do espelho, as letras parece que trocam, né, de lugar. Mas na verdade, pessoal, é o seguinte: existe uma diferença entre ser formada no mesmo sentido e trocar direita e esquerda. Então é o seguinte: todas as imagens formadas num espelho plano, ela é direita, ou seja, está na mesma posição, tá certo? Se eu colocar lá a mãozinha para cima na frente do espelho, ela vai aparecer desse jeito, ela não vai ficar de ponta cabeça, né? Ela vai ser direita. Porém, quando eu coloco aqui uma palavra na frente do espelho, ele vai trocar a direita com a esquerda. Ou seja, essa é uma propriedade chamada de enantiomorfismo. Ou seja, quando eu troco direita e esquerda, significa que a imagem formada ela é enantiomorfa ou enantiomorfa, tá? Então ela é direita, mas vai trocar, vai inverter direita e esquerda. Ou seja, ela é enantiomorfa, tá? Então, essas são as características das imagens formadas no espelho plano. Ela é virtual, direita, do mesmo tamanho, né? Então, se eu colocar um objeto ali de 10 centímetros, no meu espelho vai ter 10 centímetros também. Com a mesma distância em relação ao espelho e enantiomorfo, tá? Com o sentido de direita e esquerda invertido em relação ao objeto. Então, você levanta a mão direita na frente do espelho, dá a impressão que, na verdade, você levantou a mão esquerda. A mesma coisa quando você está escrevendo perto do espelho. Você é destro, certo? Você escreve com a sua mão direita. Aí tem um espelho perto, parece que você está escrevendo com a mão esquerda, né? Mas, na verdade, gente, é porque essa é uma propriedade do espelho plano, de inverter direita e esquerda, tá?
Agora, e um espelho esférico? O que é um espelho esférico? Galera, imagina uma bolinha. Tá vendo? Aqui é a representação que eu tenho. Essa bolinha, eu vou colocar... Lembra que eu falei para vocês? Que o espelho nada mais é do que a aplicação de uma substância refletora nele. Então, imagina que eu pego uma bolinha aqui, ó, uma esfera, certo? Corto ela no meio. E aí eu vou aplicar essa camada refletora, uma por dentro e uma por fora da bolinha. E aí, pessoal, eu vou ter dois tipos de espelhos diferentes, tá? Então, o espelho esférico é aquele que é construído a partir de uma esfera, né? O espelho plano, eu vou colocar aquela superfície, aquela substância refletora numa superfície plana, é um vidro ali normal, tá? Agora, um espelho esférico é quando eu vou aplicar essa substância refletora numa esfera. Mas aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso aplicar a superfície refletora por dentro da esfera ou por fora, que é o que eu tenho aqui mostrando para vocês, tá vendo? Então, quando eu aplico a superfície refletora por fora da esfera, eu tenho um espelho convexo. Quando eu aplico uma superfície refletora por dentro da minha esfera, eu tenho um espelho côncavo, tá? Então, quando eu estou falando de espelho esférico, eu posso ter dois tipos, o côncavo e o convexo, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para mostrar para vocês como que normalmente a gente vê isso, tá? Então, eu sempre dou esse exemplo aqui. Então, imagina que isso aqui foi a minha esfera que eu cortei no meio, tá? Com a nossa mão aqui, a gente já consegue ver. Então, se eu aplico por dentro aqui, ó, eu tenho a formação de um espelho côncavo. Então, côncavo é como se eu colocasse por dentro ali da esfera, tá? E o espelho convexo é quando a gente tem a superfície refletora por fora, tá? Côncavo e convexo, tá bom? E aí, galera, a gente tem uns objetos do dia a dia que a gente consegue ver, tá? Então, aquelas bolinhas de enfeite de Natal, a gente consegue ver muito isso. Numa concha, né, a gente consegue ver bem, e até mesmo em colheres, tá? Então, essa parte de dentro da minha colher pode ser um espelho côncavo. Tanto que se vocês olharem, com uma concha é mais fácil de ver, tá? Mas depois pega alguma coisa em casa que vocês vão conseguir perceber. Um espelho, quando a gente pega a colher, né, ou a concha, você vai olhar por dentro, você vai ver que a imagem fica até invertida, ela fica de ponta cabeça. Mas se você vira, ó, eu tô olhando aqui por dentro, eu tô vendo um tipo de imagem. Quando eu viro a colher, eu vejo outro, tá? Por quê? Porque eu tô formando como se fosse um espelho côncavo e um espelho convexo. E eles são diferentes. Mesmo quando eu mudo, né? O que eu tô mudando aqui? A curvatura da minha esfera, vamos dizer assim, né? Então, eu mudo o tipo de imagem que eu estou formando, tá? Depois vocês peguem em casa uma colher, uma concha, aquelas próprias bolinhas de enfeite de Natal, vocês já vão conseguir ver essa diferença. Mas com colher e com a concha fica mais fácil ainda. Vou voltar lá no PowerPoint, tá? Então, côncavo por dentro, convexo para o lado de fora, tá? E como eu disse para vocês, esses espelhos, eles têm imagens formadas diferentes. Então, como as imagens formadas por eles são diferentes, os usos que a gente dá para eles também são diferentes, né? Então, aqui, galera, ó, um espelho convexo, que é aquele formado para o lado de fora, né? Então, é como se a gente pegasse uma esfera e colocasse por fora a superfície refletora. Onde que a gente usa um espelho convexo?
A gente vai usar o espelho convexo toda vez que a gente quiser ampliar o campo visual. O que significa isso? Eu quero observar nele ali um espaço grande, tá? Então, eu quero pegar bastante coisa, eu quero enxergar bastante coisa. Então, toda vez que eu quiser isso, ampliar o meu campo visual, eu vou usar um espelho convexo. É por isso que a gente vê esses tipos de espelho utilizados como forma de segurança e também nos retrovisores dos carros, tá? Por que eu falo como segurança? Esses espelhos, eles são colocados no fundo dos ônibus, porque às vezes o motorista precisa ver quem está descendo lá no fundo. Eles são colocados em lojas grandes, supermercados, eles vão colocando assim nos cantos, né? Porque aí quem está trabalhando consegue ver bastante dos corredores que está por ali, tá? Por quê? Porque esse tipo de espelho amplia o campo visual, só que a imagem nele fica pequenininho, né? Mas é uma utilidade, né? Você consegue enxergar bem o que está acontecendo ali, se tiver algum problema, tomar alguma providência. Outra situação que a gente precisa ter um campo visual grande é quando a gente está dirigindo. Então, os espelhos de fora, né, os retrovisores de fora do carro, eu preciso ter uma noção do que está acontecendo ao meu redor, né, para manter a segurança ali enquanto eu estou dirigindo. Então, esses espelhos de fora, a gente utiliza um espelho convexo, tá bom? Agora, o espelho côncavo. Como eu disse para vocês, o espelho côncavo é a parte de dentro aqui da colher, né? Da mãozinha aqui, certo? O espelho côncavo, pessoal, ele pode formar mais de um tipo de imagem, né? Tanto que, assim, se vocês pegarem a colher, se vocês aproximarem aqui, a imagem está de ponta cabeça. Mas aí vocês vão afastando a colher do rosto, ela não forma mais essa imagem de ponta cabeça, aí ela já fica direita, tá? Então, pessoal, uma das grandes características do espelho côncavo é que ele amplia a imagem, né? Então, quando eu quero enxergar algo num tamanho maior que o real, eu vou utilizar o espelho côncavo. É por isso que eu falei para vocês que vocês, pessoal aí, né, que às vezes precisa se maquiar, ou às vezes tem alguns que é para tirar assim, né, sobrancelha, enfim. Se tem alguma situação que você precisa ver de modo ampliado, o que se usa ali é um espelho côncavo. Então, a gente vê esses espelhos sendo utilizados pelos dentistas, né? Aqui na imagem está bem claro, né? Às vezes, quando a gente vai no dentista, o dentista usa uma ferramenta para poder, né, enxergar o que está ali na nossa boca. E essa ferramenta tem um espelhinho, e esse espelhinho é um espelhinho de aumento. Então, ele é um espelho côncavo, tá? Outra coisa que a gente usa, como eu falei, né, são esses espelhos de maquiagem, ou até mesmo quando a gente vai em ótica, né, provar óculos, vocês podem perceber que a imagem ela fica aproximada, ela fica maior naqueles espelhos das óticas, porque é um espelho côncavo, né? Então, o convexo, ele diminui a imagem, mas aumenta o campo de visão. Já o côncavo, ele vai ampliar a imagem, tá certo? Por isso que eles têm essa utilização aí para maquiagem, pelos dentistas e tudo mais, tá bom? E já os espelhos planos, eles têm como grande característica deixar a imagem do mesmo tamanho que o objeto, não aparece nem maior nem menor, do mesmo tamanho, só que a imagem ela é enantiomorfa, inverte direita e esquerda. É por isso, pessoal, que vocês já devem ter reparado que os carros de polícia de ambulância, de resgate, todos esses carros que precisam de passagem rápida no trânsito, eles têm ali, por exemplo, ambulância. Está escrito ambulância ao contrário. Por quê? Porque a hora que eu estiver dirigindo e olhar no meu retrovisor, aquele que fica dentro do carro mesmo, ambulância vai, se está escrito invertido lá no carro, a hora que aparecer no espelho, vai aparecer escrito certo, tá? Para que o motorista possa dar a passagem, né? Já entender que é uma ambulância que
precisa passar ali, ele já dá a passagem para aquele tipo de veículo, tá? Então, é por isso que a gente vê esses carros aí escrito o nome ao contrário. Agora, pessoal, eu coloquei aqui para vocês alguns exercícios para a gente treinar, tá? Então, aqui, ó, a imagem da figura a seguir, obtida por reflexão no espelho plano, né? Então, aqui esse é o espelho plano e é melhor representada por. Então, essa imagem aqui, ó, esse objeto eu coloquei na frente desse espelho que é plano. Como que vai ser a imagem que eu vou verificar lá? É a imagem da letra A, da letra B, da letra C, D ou E? O que vocês acham que é? Vamos lá. Lembra? Já temos uma aposta aqui já. Vamos ver. Quem mais? O que vocês acham que é? Letra A, B, C ou D? Lembra que o espelho plano ele vai inverter direita e esquerda. E é do mesmo tamanho. E aí, galera? A, B, C ou D? Vamos lá. Muito bem. Muito bem, Matheus. Isso aí. Vamos ver, galera. Mais alguém? Muito bom. Isso aí. Galera, ó, eu vou falar quais não são, né? Não é a C e nem a D, de cara. Por quê? A C tá maior, né? Então, não é uma característica. É isso aí, pessoal. Acertaram. Ó, então, não é uma característica do espelho plano deixar a imagem maior. A letra D, totalmente modificando o sentido do objeto, também não é. Então, quando a gente coloca essa imagem aqui na frente do espelho, lembra, a gente vai trocar direita ou esquerda. Então, o que eu estou vendo aqui, ó, eu preciso trocar a posição dele. Então, onde que eu vejo essa imagem trocada aqui, ó? Na letra B, tá certo? Então, portanto, a alternativa correta aqui é a letra B, certo? Agora essa daqui. Um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual do seu comércio, a fim de monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim é. E aí, galera? Qual a alternativa é? Um espelho esférico forneça um grande campo visual. Um grande campo visual e monitorá-lo mais eficientemente. Que é o que a gente falou da questão de segurança, né? Que é esse tipo de espelho aqui, ó, tá bom? Então, quando a gente vê esse tipo de espelho, é na verdade um espelho convexo, tá? Portanto, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra C. Deixa eu circular aqui também. Por fim, a dona de uma ótica resolveu comprar novos espelhos para que os seus clientes pudessem ver mais detalhes das armações vendidas na loja por meio de imagens ampliadas, né? Porque às vezes a pessoa vai lá experimentar o óculos,
né? Uma pessoa que não enxerga muito bem, então ela precisa ver a imagem ampliada. O tipo de espelho escolhido pela empresária foi Convexo? ó, vamos lá. Uma. Para seus clientes. Ver mais detalhes. Imagens ampliadas. Então, qual tipo de espelho que amplia a imagem? É o espelho côncavo, tá? Então, o convexo, ele aumenta o campo de visão, mas diminui a imagem. E o côncavo, ele vai ampliar a imagem. Então, portanto, provavelmente, o tipo de espelho escolhido foi um espelho côncavo aqui também, tá? Galera,